Olá, voltamos para o segundo bloco do Frente a Frente, que hoje é especial, gravado aqui da Vice-Presidência da República com o presidente em exercício, Hamilton Mourão. Uma vez que o presidente Jair Bolsonaro viajou, foi aos Estados Unidos, ele está hoje no exercício da Presidência da República. Presidente, no bloco anterior falávamos da questão da regra de ouro do PLN, que é o projeto de crédito suplementar de 248 bilhões de reais. Agora, se o Congresso não aprovar, o que acontece? Isso é mais grave do que não aprovar a medida provisória 870, a medida que reestruturou o poder executivo, recriou, enfim, mudou a estrutura de governo? São duas coisas distintas, mas de igual gravidade, né? Em primeiro lugar, ao não aprovar esse crédito suplementar, nós não teremos condições de pagar os benefícios, né, dos aposentados, né? Isso vai lançar o governo central numa situação igual a que vivem os governos estaduais, né? Nós teremos que parcelar esses pagamentos, né? Teremos também que talvez parcelar os pagamentos dos funcionários públicos, né? De modo que a gente consiga chegar a uma equalização, né? Então é uma situação extremamente complicada, mas eu tenho certeza, né, que o Congresso não vai querer, né, digamos assim, emparedar o governo dessa forma, porque prejudicados serão os brasileiros, né, e as brasileiras, não é, que recebem esses benefícios. Então eu tenho a absoluta certeza que o nosso Congresso ele tem uma visão bem consistente sobre as necessidades do país. E você tocou na MP 870, né? Eu acho que a gente tem que entender que é uma prerrogativa do presidente da República constituir o seu governo da forma que ele considera mais apropriada, de modo que ele cumpra a missão, a tarefa de governar o país, né? Então, eu acho que o Congresso já apresentou as suas demandas em relação à MP, né? Tivemos um probleminha aí semana passada, um ruído aí na comunicação entre aprovar e não aprovar, mas eu acredito que na próxima semana isso será resolvido. Pois além, evidentemente, dessa discussão no Congresso Nacional sobre a medida provisória que definiu a nova estrutura de governo, né, redução do número de ministérios e tal, a gente tem, presidente Mourão, um grande debate sobre a atuação do governo. O senhor tem viajado muito, uma agenda cheia, viajado pelo país, se encontrado com vários representantes da sociedade civil. Como é que o senhor vê esta ligação da sociedade civil, Congresso e governo? O senhor acha que está num bom nível? O que eu vejo, né, as entidades da sociedade civil, eu acho que deveriam até participar mais da vida nacional, né? Eu acho que o fortalecimento das entidades da sociedade civil é fundamental para a democracia e principalmente para a democracia liberal, né? Então, às vezes, eu acho que algumas instituições nossas meio que deixam de apresentar suas ideias, suas sugestões. Eu tenho recebido aí gente dos mais variados segmentos e todos vêm com suas demandas, com suas, né, observações sobre, né, a forma como nós estamos conduzindo aí o governo, né? E também eu acho que é fundamental, né, que as pessoas como um todo compreendam, né, a dificuldade que o país vive. O senhor encaminha essas demandas? Sim, para os diferentes ministérios, né? Eu procuro auxiliar essas demandas, auxiliar a busca de uma solução para essas demandas. Algumas, né, são tanto quanto complicadas, não tem solução de curto prazo nem de médio. Eu acho que nós aqui temos que buscar assentar as bases para que o governo do presidente Bolsonaro coloque políticas de Estado, aquelas que vão perdurar no tempo, e não pura e simplesmente políticas de governo. Eu acho que se nós conseguirmos assentar essas bases, será benéfico para todos. Uma das propostas aí que foi colocado, que o presidente deseja colocar como política para permanecer, é a questão do porte ampliado das armas. Esse é um assunto que já vai provocar aí uma discussão no Supremo Tribunal Federal, já tem um pedido de decreto legislativo para que ele seja revisto, para que esse decreto seja suspenso. Como é que o senhor vê esse decreto que ampliou o uso das armas? Olha, o que eu vejo é que o presidente ele tem transitado nessa questão do uso do armamento dentro dos limites, né, do estatuto que existe por aí, né, da legislação que nós temos, né?
Então, o que ele tratou agora foi a questão dos caçadores, atiradores, colecionadores, que é um grupo grande que existe, é um grupo que é fiscalizado pelo sistema de fiscalização de produtos controlados do Exército Brasileiro, né? E também teve a questão aí dele ter estendido o porte de arma para, por exemplo, a questão da propriedade rural, né? Que a pessoa, né, pode portar arma não só no interior da residência, mas ao longo de toda a área da propriedade, né, no intuito de defender ali aquela instalação que é dele. Aí tem os outros temas que são polêmicos, né? O presidente coloca, jornalista pode portar arma. Né? E também abriu aquela questão do armamento que hoje é mais restrito, abriu para outras pessoas. São demandas desses grupos aí de caçadores, atiradores, colecionadores, questão da importação de arma. Agora, isso vai ser discutido dentro do Congresso, né? Então, lá dentro tem gente que apoia e tem gente que é contra. Então, nesse embate, a sociedade também irá participar. Eu não vejo problema nisso aí. General, um assunto que o senhor conhece muito bem, Venezuela. O senhor foi adido militar lá e conhece muito bem, inclusive, a cúpula, né? Tem relações e tem informações sobre o que está realmente acontecendo na Venezuela. A situação lá está agonizando, demorando muito, general. O senhor vê a possibilidade de um desfecho ali no médio prazo? Olha, o problema da Venezuela, né, é que você tem muitos atores agindo ali, né? Se fosse um problema único e exclusivamente interno do país, entre governo e oposição, entre um governo ditatorial e uma oposição que busca, né, derrubar esse governo e fazer um retorno à normalidade democrática, seria mais simples. Mas o que acontece? Você tem ali, além da comunidade internacional que está pressionando, você tem cubanos, russos e chineses, né, com interesses diretos dentro da Venezuela. Os cubanos têm mais de 20 mil, né, pessoas lá dentro que controlam o sistema de inteligência, controlam o grupo de milícias, vigiam, né, a alta cúpula das Forças Armadas. Né? Nós temos os russos, né, procurando algum tipo de provocação junto aos Estados Unidos. Nós temos os chineses que investiram em torno de 60 bilhões de dólares lá e querem receber seu dinheiro de volta. Então não é tão simples a solução para o problema venezuelano. Ela requer que as Forças Armadas se unam realmente, entendam o seu papel, neutralizem a ação das milícias, né, e também que haja um diálogo, né, das principais nações, aí leia-se os Estados Unidos, com Cuba e com Rússia para que cheguem a um acerto sobre a questão. Um país também muito armado, né? Também acontece isso aí. Está bem armado? A Venezuela? Sim. A Venezuela, o armamento deles lá, eles compraram fuzis novos, tem alguns carros de combate russos, que a gente não sabe qual é o estado de manutenção, aeronaves também, que a gente não sabe qual é a situação de manutenção, então, helicópteros de ataque também russos, então, a gente não sabe a manutenção. O que nos preocupa, por exemplo, eles compraram muitos mísseis portáteis, o Igla-S, não é? Parece que em torno de 4 mil, 5 mil unidades desse míssil, né? E isso pode bater nas mãos da guerrilha do ELN, pode bater na mão do narcotráfico, e é uma arma, não é? É óbvio que ela, para ser melhor utilizada, ela necessita de um sistema de radar, mas mesmo sem um sistema de radar, um camarada com um míssil dessa natureza postado perto de um aeroporto, ele abate uma aeronave. Agora, nós tivemos aí algumas semanas, Juan Guaidó tentou tomar o poder. Houve aí, parece que uma diferença de informações dentro do governo brasileiro. O senhor e a ala militar, eles tinham uma informação e o chanceler Ernesto Araújo tinha outra. Como é que foi isso? O senhor podia contar aqui para os nossos telespectadores? Olha, eu não vejo que houvesse diferença de informação, né? Até porque ao longo daquele dia ali, que foi o dia 30 de abril, né? Eu não tive nem contato com o ministro Ernesto. Né? A minha visão foi logo de manhã cedo, quando começaram aqueles incidentes, né? E foi a primeira vez que eu vi o Juan Guaidó cercado ali por elementos da Guarda Nacional Bolivariana, né? Esse pessoal armado, com cunhetes de munição, cercando aquela base aérea de La Carlota, que fica na área central de Caracas, e me chamou a atenção o Leopoldo Lopes, que estava preso há não sei quanto tempo na rua. Eu digo, bom, algo agora de sério está acontecendo. Mas a realidade é que talvez os acordos que tinham sido feitos para participação, seja do ministro da Defesa, seja do presidente do Tribunal Superior de Justiça deles, né? Esses acordos eu acho que eles não foram devidamente acordados, né? Vamos dizer assim, e resultou num fiasco aquela tentativa do Guaidó
de realmente, naquele momento, dominar a situação. É uma conversa boa, é o que resume aqui o Frente a Frente de sempre, e falando também de política. Política define a sua vida, a sua escola, a sua casa. Nós estamos aqui na Vice-Presidência da República, vamos a um intervalo de 2 minutos e voltamos em seguida.